Estamos na Orla de Santos. Esta é uma das paisagens mais interessantes do Brasil. Imagina só, turistas do mundo todo, visitantes e moradores passam por aqui e se orgulham desse lugar tão bonito. Desde o início do processo de urbanização de Santos, as mudanças aqui na Orla foram muitas. Hoje nós vamos descobrir como esta cidade litorânea vem se transformando ao longo dos anos, desde a sua ocupação inicial até a urbanização, que a tornou um dos destinos mais procurados por quem gosta de estar à beira-mar. A história de Santos começa no século XVI, com a fundação da vila por Brás Cubas, um explorador português que teve papel importante na formação e desenvolvimento da cidade. Santos tem naturalmente uma localização privilegiada. E isso facilitou o crescimento, que veio com a construção do porto e o início da atividade cafeeira no século XIX. Estamos aqui com a Eliude, que é professora de Geografia na UME Avelino da Paz Vieira. Ela vai nos ajudar a entender melhor as mudanças na Orla de Santos. Primeiras construções na Orla, a urbanização mesmo, foi feita no final do século XIX, início do século XX. O que impulsionou essas construções foram a construção do Porto de Santos, né? A partir do Porto de Santos, houve o quê? Santos passou por uma transição com essas construções. Começou essa urbanização com os barões do café. Eles começaram a construir esses casarões, esses palacetes, e isso começou a mudar totalmente a orla. Os casarões foram importantíssimos para a urbanização, para a economia de Santos, e marcam também a saída de Santos, de uma Santos colonial para uma Santos moderna. O Instituto Geográfico de Santos, ele é uma das chácaras que, de certa forma, ele se preserva, porque o Boqueirão, ele era uma chácara, e essa era a casa principal da chácara aqui no Boqueirão. Santos era dividido em várias chácaras, e dessas chácaras, hoje, o que nós temos é o Instituto Histórico Geográfico. Nós temos elas funcionando ainda ali no Morro da Nova Sintra, ainda é uma chácara. Nós temos também no São Manuel e no Piratininga ainda esses resquícios dessa urbanização, dessa influência dos barões do café aqui na urbanização de Santos. Outro marco importante é o edifício do Instituto Escolástica Rosa, que é tombado pelo patrimônio histórico e está em processo de restauração. Ele simboliza a expansão da cidade e a ocupação dos terrenos da orla. Escolástica Rosa, ele é muito significativo para a educação. Por quê? Aqui, para a região, ele foi a primeira escola profissionalizante. E o mais importante, além de ser a primeira escola profissionalizante, foi a primeira escola que recebeu meninos de famílias com alta vulnerabilidade, que eram os negros, que eram os abandonados. E o Escolástica Rosa recebia essas crianças e dava todo tipo de educação. Eles ficavam em regime de internato e eles davam educação desde a alimentação, de como se alimentar, de como se portar. Então, o Escolástica Rosa, ele é um marco para a educação brasileira. O caminho entre o Instituto Geográfico e a Pinacoteca Benedito Calixto é curto, são apenas 15 minutos a pé. E a gente decidiu vir caminhando para passear pelas ruas da cidade. É sempre uma maneira de conhecer melhor e observar mais atentamente os lugares por onde passamos. E agora que nós chegamos à Pinacoteca Benedito Calixto, nossa conversa será com a Érica. Os canais, atualmente, né, têm uma importância principalmente em relação à drenagem. Ele tem essa função de trazer essas águas da chuva, né, e ela tem comportas. Então, dependendo da quantidade da água, você tem que abrir as comportas. Tem tantas comportas, 6 comportas em relação aqui na Orla, mais 7 dentro do município, né? Então, isso é importante porque é uma forma de você drenar toda essa água da chuva. Conforme o próprio plano de saneamento, né, e um pouco posterior a ele, foi também pensada essa questão do Jardim da Orla. Então, principalmente entre os canais 1 e 2, e até chegar ao 3,
existia já um plano, né, de ajardinamento dessa região. O Saturnino de Brito, ele foi um engenheiro, e aí depois ele se especializou nessa questão da engenharia sanitarista. Então ele criou esse plano de saneamento aqui para Santos e também desenvolveu em outras cidades brasileiras, né? Canais são representativos, sim, como obras de engenharia. Não só isso, mas também as pessoas se localizam, né, espacialmente em função dos canais. Então, os canais são conhecidos, principalmente aqui, né, para a população. Então, você mora onde? Perto de onde? Que canal? Né? Então, as pessoas acabam se localizando em função dos canais. E é importante cartão postal também da cidade, além da orla, né? O processo de construção dos canais, iniciado em 1905, também atraiu pessoas de classe social mais alta para a orla, transformando a área em uma região valorizada e desenvolvida. Isso teve um impacto significativo na paisagem e na estrutura urbana de Santos. A orla foi ocupada principalmente pelas classes sociais média e alta em função dessa população que vinha passar os períodos aqui, seja de férias, de veraneio, aqui na Baixada e principalmente aqui em Santos. Esse processo acabou gerando um adensamento populacional muito grande, né? Então, assim, a cidade tem muitos prédios, comporta muita gente. No verão, isso aumenta muito, exponencialmente. E aí, a gente tem uma faixa etária hoje em Santos muito grande de idosos, né? Então, você acaba tendo políticas de desenvolvimento da cidade também em função disso, né? Que você possa ter um atendimento melhor nessa população. A história da Orla de Santos é uma jornada fascinante de transformação e desenvolvimento. Desde as primeiras ocupações até a urbanização moderna, cada fase contribuiu para a cidade vibrante que conhecemos hoje. Conhecer essa história é essencial para valorizar o patrimônio e entender os desafios e conquistas da cidade e de seus habitantes ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado de conhecer mais um pouco sobre as mudanças na paisagem da Orla de Santos. Até a próxima!